Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Hoje é dia 17 de abril. Olha aí, segunda-feira. Para quem está no YouTube, a gente está com um cenário diferente. Aí quando eu não estou sem calendário, aí eu coloco o no cenáculo para a gente ver por ele a data de hoje. Então hoje, 17 de abril de 2023, segunda-feira. É seu aniversário? Hoje é aniversário de um pastor que foi meu aluno no seminário, Diego Brum. Diego, ó, um beijo para você, da professora de grego. Ele ficava dizendo, né, quando eu passava as atividades de grego, aí ele, primeiro acabar. Eu não esqueço isso, Diego. Um abraço para você, Deus continue te abençoando, sua vida, seu ministério, sua esposa, seu filho, a família aí, tá bom? Deus abençoe. Aliás, essa família Brum aí é uma família grandona, né? Todo mundo aí da igreja metodista. Então, Deus abençoe. E você, que também faz aniversário hoje, minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe de forma especial. Não falei seu nome, mas tem alguém que sabe o seu nome, conhece você desde a eternidade. Eu ia falar assim, desde o ventre da sua mãe. Não, ele conhece você e ele te chamou antes disso, né? Ele tem você nas palmas das suas mãos, tá bom? Vamos aos versículos? Então, ó, para você que faz aniversário hoje, para o Diego, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Renovação, fé, alegria e gratidão. Isso tem enchido meu coração aí nesses dias de enfrentamentos, né? Então vamos embora lá. Lembrando a você aí, continue orando pela vida da minha mãe Alice, meu irmão Marco Antônio, eu, Alessandra, minha prima Fátima, meus primos todos. Vamos embora, vai orando aí pela família toda.
Tá bom? Muito bem. Então, a meditação de hoje é de uma irmã lá de Singapura, que tem um nome lindíssimo. Eu amo esse nome, Agnes. É o nome dela, Agnes Wee, ou Agnes Vi, né? Lá de Singapura, cujo título é Fazendo a Diferença. E ela coloca como epígrafe 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E o que ela fez? Ela ligou os dois textos, porque 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, vai falar desse corpo de Cristo que vai sendo aperfeiçoado, em que cada um tem um dom e cada um dos dons vão se unindo para que esse corpo, né, cresça equilibradamente, cresça saudavelmente aí no sentido espiritual, emocional e físico também, né? Porque nós somos seres espirituais, emocionais e físicos, então é isso aí. Bom, quer dizer, nós temos, né? Nós somos seres espirituais, né, que vivem em um corpo físico, né, e temos a questão emocional também. Bom, aqui em Efésios capítulo 4, a partir ali do versículo 7, vai falar desse serviço, né, daqueles que participam de uma comunidade de fé, desse santo ministério. E aí, a partir do verso 11, ele vai especificar exatamente isso. Ele quem? O próprio Deus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Que bom que eu estou lá no último, né? Não quero brigar com ninguém. O meu chamado, se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, é que o meu chamado é de mestre, né? Tá aí você do outro lado que às vezes fala assim, a aula hoje foi boa, né? Nem fala meditação, a aula hoje foi boa, tal. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí quando eu digo que eu estou no último lugar, né? Claro que eu estou brincando, porque aqui isso não está por ordem de importância, não é nada disso, tá? É um elenco, é uma enumeração, é uma lista, né, de cinco serviços desse santo ministério para o crescimento da comunidade de fé, né? Então, apóstolos, por quê? O apóstolo, o verbo apostoléu do grego, tá? É o verbo enviar. Então, apostelo, o verbo apostelo, é o verbo enviar. Então, o apóstolo é aquele que é enviado. O profeta é aquele que vai falar a partir da palavra de Deus. O evangelista é aquele que vai falar o evangelho. O pastor é aquele que vai cuidar. O mestre é aquele que vai ensinar. Muitas vezes, uma única pessoa reúne esses 5 serviços. Muitas vezes, eu tenho meu chamado de mestre, mas e quando eu estou pregando o evangelho? Aí eu sou evangelista. E quando eu estou falando a palavra de Deus? Aí eu sou profeta. E quando eu estou sendo enviada a falar em algum lugar? Então eu sou apóstola. E quando eu cuido de alguém? E quando eu cuido dos meus alunos que serão pastores? Então eu sou pastora de futuros pastores. Então, não é uma hierarquia, é um conjunto de serviços para o santo ministério e para a edificação da comunidade de fé. E ele diz, isso aí é com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho
do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tudo isso é para amadurecimento, tudo isso é para serviço, tudo isso é para unidade da fé, tudo isso é para edificação do corpo de Cristo, tudo isso é para pleno conhecimento do Filho de Deus. Tudo isso é para chegar na estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso é para, versículo 14, que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas. Não está falando do diabo, não está falando disso não. A artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, eu preciso estar edificada, eu preciso estar amadurecida, eu preciso estar fortalecida na palavra de Deus, eu preciso estar fazendo o serviço para ajudar o outro, para que eu não seja levada por ventos de doutrina, por astúcias, por coisas falaciosas, argumentos falaciosos que me tirem da presença de Deus. Não, o contrário. Eu preciso estar cada vez mais edificada, fortalecida, com mais fé, com mais amadurecimento, com mais plenitude de Cristo, com mais conhecimento pleno do Filho de Deus, e edificando a mim e edificando ao outro também. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, do qual eu faço parte, do qual você, minha irmã, faz parte, você, meu irmão, faz parte, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, eu estou pensando que eu estou edificando o outro, mas ao mesmo tempo eu estou edificando a mim individualmente e eu estou edificando o corpo de Cristo, do qual eu e o outro fazemos parte. Então, esse texto aqui de Efésios capítulo 4, sobre essa questão do serviço e da edificação da comunidade de fé, é coisa realmente linda aí. E que você encontre, né, nesse dia, onde, em que lugar, em que situação, de que maneira você pode fazer a diferença. Como esse título que a Agnes dá hoje para essa meditação. Que cada um de nós possamos fazer a diferença da maneira como Deus nos usa. Não queira ser igual a mim, eu não posso querer ser igual a você. Cada um tem uma maneira de ser, uma maneira de falar, uma maneira de agir, uma maneira de sentir, uma maneira de pensar. Então, cada um de nós, de alguma forma, a gente vai ajudando e a gente vai ajudando uns aos outros e a gente precisa da ajuda uns dos outros também, tá bom? Vamos lá. Diz a Agnes, o ano de 2020 pode ter terminado, mas não será facilmente esquecido. Foi um ano que trouxe dor horrível, perda e mudança na vida de muitos. Mas a pandemia também trouxe mudanças positivas. Trabalhar em casa ajudou algumas pessoas a perceberem que perderam tempo de convívio com a família e os amigos. Muitos dos que costumavam passar horas trabalhando até tarde começaram a apreciar um melhor equilíbrio entre trabalho e vida doméstica. A pandemia também destacou a importância da saúde mental, tantas vezes negligenciada em uma sociedade altamente competitiva. Vendo tantas pessoas sofrendo os efeitos da pandemia, senti fortemente o chamado para me juntar a voluntários de saúde mental para ajudar outras pessoas a superar suas adversidades. Às vezes, um ouvido atento ou uma palavra encorajadora pode fazer uma diferença positiva na vida de alguém.
Em Efésios 4, 11 a 16, Deus chama diferentes pessoas a se unirem para realizar obras de serviço para que o corpo de Cristo seja edificado, pois cada parte faz seu trabalho com amor. Deus pode transformar cinzas em beleza através de pessoas diferentes, unindo-se em amor para fazer a diferença na vida dos outros. Vamos orar com a Agnes? Pai Celestial, obrigada pelos diferentes talentos que tu deste a cada um de nós e pelas oportunidades de usá-los para fazer a diferença. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: Deus pode transformar cinzas em beleza através da minha disposição de cuidar dos outros. É isso aí. Cinzas em beleza. Oremos pelos voluntários de saúde mental. Pai, nessa manhã nós oramos pelos voluntários de saúde mental. Pai, os que trabalham ajudando, Senhor, nessa área tão importante. E como a Agnes falou, Senhor, obrigada pela consciência que foi dada mundialmente para que cada um de nós possamos olhar com mais carinho para a nossa saúde mental. Obrigada, Senhor, porque aquela coisa de dizer que quem vai para o psicólogo é maluco é passado. Não existe mais isso. A gente conhece o valor, a importância da terapia, do trabalho do psicólogo, da psicóloga, de todas as formas, em todas as linhas terapêuticas, que cada pessoa se adapta a um diferente ou a um conjunto de 2 ou 3. Abençoa, Senhor, também os terapeutas nesse dia. Nós te pedimos isso, Pai, não só os voluntários, mas os profissionais de saúde dessa área, Pai. Te pedimos em nome de Jesus e também te agradecemos pela vida do Diego, Pai, de toda a sua família e pela vida de cada um dos nossos aniversariantes nesse 17 de abril. Que o Senhor os abençoe e os guarde e os fortaleça com renovação, alegria, fé e gratidão. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente segunda-feira, excelente semana que está só começando. Deus te abençoe. Amém.